Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara Lambert e você está assistindo Histórias que Impactam do podcast 1818. E no vídeo de hoje nós vamos fazer tudo relacionado a Halloween. Então esse vídeo é um compiladão com várias coisas se você quer indicações de leitura, indicações de filmes, indicações de receitas e indicações de decorações, ideias de fantasia e várias outras coisas. Continua aqui no vídeo que esse vídeo tá cheio e recheado de doces e travessuras. Sem mais delongas, peguem suas varinhas, seus chapéus de bruxas e suas histórias sobrenaturais e vamos começar o vídeo. Já começa comentando aqui. Vocês já viveram alguma situação que vocês consideram sobrenatural, que vocês com certeza contariam numa festa de Halloween? Já começa contando isso pra gente nos comentários. Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu ainda tenho mais ou menos meia hora, 40 minutos antes de começar a trabalhar, então eu pensei em aproveitar o meu horário de café da manhã aqui para dar uma engasga aqui para poder terminar o livro Ponte das Almas hoje. Vocês viram quando eu fiz o unboxing desse livro, mas depois eu não trouxe atualizações. Esse é o primeiro livro que eu peguei para poder entrar nessa vibe de Halloween. Eu já li, vamos ver, 182 páginas, então falta só um pouquinho. Eu tenho a intenção de terminar hoje, vamos ver. Então eu vou aproveitar esse período agora de manhã, que acordou uma manhã fria, então tudo nessa vibe, nesse clima de Halloween. Então vamos aproveitar para fazer um sprintzinho de leitura aqui e ver o que eu consigo ler nessa mais ou menos meia hora, 40 minutos que eu tenho por aqui. Aí eu vou aproveitar e tomar meu café da manhã. E já que estamos nessa vibe, eu fiz um café meio que nessa vibe Halloween, natalina não, Natal não chegou ainda, calma. Mas esse daqui, ele é da Nespresso, então eu fiz a cápsula, só que eu fiz como se fosse um cappuccino. E ele é de Pumpkin Spice Cake. Então é como se fosse, é de abóbora, cravo e algumas outras especiarias, eu acabei colocando um pouco de canela. Vamos ver se ficou gostoso. Ficou muito bom mesmo. Pior que ficou gostoso de verdade. O gosto da abóbora é bem sutil. Você sente mais o gosto das especiarias mesmo. E acabou que eu fiz com bastante espuma aqui em cima, tá vendo? De leite. Então ainda não senti 100% do gosto do café. Mas ficou bem gostoso. Temos biscoitinhos e vamos à leitura. Trazer para vocês qual que é o enredo do Ponte das Almas. Bom, esse livro, na verdade, ele é o terceiro numa trilogia, então eu não vou poder falar com muitos detalhes, porque vai ser muitos spoilers dos dois outros livros anteriores. O primeiro deles, na verdade, eu só li, quer dizer, por dois motivos. Primeiro que eu gosto muito da Vi Schwab, ela é uma autora que eu sinto não ler mais ela, eu preciso de fato ler mais livros dela, porque tudo que eu li dela eu gostei muito. Então já fica aí uma indicação de uma escritora que tem muitos livros que desde fantasia adulta a fantasia mais jovem, que nesse caso aqui é um suspense, um mistério mais YA, mas ela tem livros como Um Tom Mais Escuro de Magia, que ela fala sobre um universo mágico um pouco mais, vamos dizer assim, complexo, com personagens mais complexos, personagens mais velhos, mas tudo com uma forma... O vilão, cara, o livro Vilão dela é muito bom também. Então são bons livros, da Vi Schwab.
E esse eu li, na verdade, o primeiro eu recebi na caixinha do Turista Literário há muitos e muitos anos atrás, quando eu assinava. E aí eu li na época de Halloween, acho que chegou na época de Halloween, há muitos anos atrás. E no Halloween retrasado eu li o segundo volume. E agora nesse Halloween, agora eu estou lendo esse terceiro e último volume. Essa série ela é composta então por 3 livros, sendo eles A Cidade Fantasma, Túnel dos Ossos e, por último, A Ponte das Almas. Basicamente a gente vai acompanhar a história da Cass, a Cass Cassidy, né, o nome completo dela, mas a Cass, ela é uma menina que ela passou por uma experiência de vida ou morte, em que ela ia morrer, na verdade, e ela foi salva por um fantasma, de um afogamento e tal. E aí, a partir do momento que ela passa por esse processo de quase morte, ela se torna uma intermediária. E o que são esses intermediários? São pessoas que conseguem atravessar um véu que mostra o mundo dos mortos. E aí a função desses intermediários é entrar no véu e resgatar aquelas almas que estão perdidas, revivendo o momento da morte, então elas ficam presas no momento da morte delas, e mandar elas embora para o além-vida. Não se explica muito bem para onde elas estão indo, mas ele precisa mandar essas pessoas para esse lugar. Ela se torna uma intermediária, só que com uma questão peculiar a mais, que ela tem um amigo fantasma. Porque o fantasma que salvou ela, que é o Jacob, porque ele morreu no mesmo lugar que ela morreria, ele acaba se tornando amigo dela e ele se desprende do lugar da morte dela e passa a assombrá-la. Então, todos os lugares que ela vai, ele vai ou ele está próximo dela. Os pais da Cassidy, eles apresentam um programa que são os Espectores. Acho que eu não conhecia, não vou lembrar agora o nome do programa deles, em que eles apresentam, e eles são como se fosse, sabe aqueles programas de turismo de viagem, assim, que a gente acompanha, os apresentadores, conhecendo lugares e tal. Só que o foco deles são lugares mal assombrados. O pai da Cassidy, ele não acredita, ele é leigo, ele vai pra parte da história, então ele traz os fatos reais. E a mãe da Cassidy, ela traz a parte sobrenatural, os mitos, as lendas e os fatos mais ligados a uma questão misteriosa ali de um além-vida que aconteceram naqueles lugares. Então, o que eu acho mais interessante nesses livros, na verdade, é que cada um se passa num lugar. O primeiro se passa em Edimburgo, o segundo se passa em Paris e esse último está se passando em Nova Orleans. E a caracterização dos lugares, a descrição, porque assim, ela passa por vários pontos turísticos assombrados desses lugares. Então, em Paris foi para Catapuntas, aqui em Nova Orleans, a gente sabe a história que Nova Orleans tem, os mistérios que envolvem aquela cidade, que é uma cidade muito sofrida, ela é conhecida como a cidade de Fênix, né? Porque a quantidade de incêndios que já aconteceram lá, de muitas pessoas morrerem, o histórico, né, da gente que sabe do processo de escravidão nos Estados Unidos, como foi forte isso no Sul, todos os problemas que teve em relação a isso. Então é uma cidade, o voodoo, que é muito a prática, né, do voodoo, a prática de feitiços, de magia, da santeria, o quanto ela é forte. Inclusive o espiritismo, ele acaba sendo, nos Estados Unidos, ele aparece mais no sul, né, do que em outras regiões e tal. E é interessante, até nesse ele fala bastante sobre o espiritismo, mas um espiritismo muito diferente do que é o que a gente tem aqui. Ela participa de uma sessão espírita aqui. Ela fala o hotel que ela tá, que de fato é um hotel que existe em Nova Orleans, mas ela tá hospedada no Hotel Kardec. Então traz um pouco essas pinceladas do que é o espiritismo, mas muito diferente do espiritismo que a gente conhece aqui. Aqui traz uma versão muito mais espetacularizada do espiritismo, né? As sessões espíritas, uma questão meio vidente, uma coisa que vai muito mais por esse lado, que eu acho que talvez faça sentido de como o espiritismo aparece nos Estados Unidos, não como uma religião ou como uma prática espiritual tão forte como a gente vê aqui, e talvez com uma menos seriedade, talvez, ou uma forma diferente de abordar o que é o espiritismo. Então eu tô gostando muito, eu gosto muito dos personagens. A Cass, ela é muito divertida de você acompanhar, tem o Jacob, tem a Lara, então são bons personagens, você acaba continuando na história e se divertindo na história pelos personagens, pela ambientação. O enredo, assim, acaba sendo um pouco mais de segundo plano. É claro que é interessante, né? Em cada cidade ela tem como se fosse um espírito maior, ou uma lenda maior, ou alguma coisa assim que ela tem que lutar contra, que ela tem que conseguir mandar pro além e tal. E nesse caso, em específico com esse, ela tá desvendando, né? Ela tá tentando, na verdade,
fugir da morte, porque um emissário da morte está atrás dela por conta que ela conseguiu roubar a vida dela de volta quando ela não morreu afogada. Então o enredo final do livro é esse. Isso não é um grande spoiler, porque na verdade você só de ver aqui você já vai saber que ela vai ter esse embate com o emissário. Isso já aparece praticamente desde o primeiro livro, a gente já sabe que vai estar se construindo para esse ponto. Então vamos ver como que vai terminar essa história. Tem o rumo de alguns personagens que estão um pouco em dúvida do que vai acontecer, então eu não posso falar porque aí seria muito spoiler em relação ao primeiro, mas por enquanto é um livro super divertido, super gostoso de ler, tem essa vibe mistério e a ambientação é maravilhosa. Vamos continuar lendo então. Bom, vamos então mais ou menos às minhas opiniões, sem spoilers. Eu gostei muito, o final foi muito bom. Ele traz uma conclusão, assim, mas sem deixar 100% fechado para novas possibilidades, para novas continuações. De modo geral, foi uma trilogia muito legal, muito divertida de ler. Eu acho que o que mais me encantou, de fato, em todos eles foi a ambientação, de passear por aquelas cidades, de conhecer os pontos turísticos daquela cidade por trás e com um olhar mais pro suspense, pro mistério, pro sobrenatural que aconteceu naqueles lugares. Então foi muito legal. Ah, aqui atrás tem a capa dos outros dois, não sei se dá pra ver, são capas bem bonitinhas, eu gosto bastante de todas elas, tem essa estética sempre preto e vermelho. Então muito legal. E de fato é um YA muito divertido, é um YA muito legal, então ele tem essa questão do sobrenatural, de trabalhar muito a questão da morte e tal, mas que daria pra sim uma criança, não, talvez não uma criança, mas um pré-adolescente, um adolescente ler muito tranquilamente esse livro. É muito divertido e a escrita da Vi Schwab é sempre muito imersiva. Então, mais uma leitura aí que vale muito a pena. Mas vamos então continuar com esse vídeo e eu vou mostrar pra vocês algumas das decorações que nós vamos usar na nossa festa de Halloween, que vai acontecer no dia 31 de outubro. Então já fica de olho aí que vai ter várias atualizações sobre a festa e sobre algumas coisas que você pode fazer, desde a alimentação à decoração que você pode fazer para uma festa de Halloween que você também esteja fazendo ou que você... uma inspiração para vocês também. Então continua assistindo o vídeo que tem muito conteúdo ainda. Eu já comentei com vocês, então, que a gente tem todo ano, eu e o Vini, que trabalha aqui no podcast, a gente faz uma festa de Halloween, assim, só entre amigos, uma coisa simples, mas pra gente poder se divertir ou poder usar uma desculpa pra fazer uma fantasia, pra usar uma fantasia. Enfim, eu vou mostrar pra vocês agora um pouco da decoração, porque a cada ano a gente vai juntando um pouquinho das coisas que a gente tem do ano anterior, vai trazendo, compra umas coisinhas ou outras. A ideia é fazer muita coisa, então acho que durante esse vídeo vai aparecer algumas coisas de tipo DIYs e tal, então já fica aqui como um conteúdo extra pra vocês de decorações, mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem, que tá na minha casa, que a gente guardou da última festa, e o que a gente comprou pra essa nova festa, no caso o que eu comprei. Talvez o Vini apareça aqui durante o vídeo pra mostrar pra vocês também o que ele comprou, o que ele tá fazendo, e um pouco de como vai ficar essa decoração. Se você tá com curiosidade, você quer ver como ficou essa festa, ver como foi as fantasias e tal, entra no nosso Instagram no dia 31 de outubro, que lá vocês vão ver um conteúdo exclusivo que a gente vai fazer só pro Instagram e pro TikTok. Então entra lá, ó, é @podcast.1818. Então se você quer ver como ficou todas essas decorações, como ficou as fantasias, entra no nosso Instagram na sexta-feira, dia 31 de outubro. Vamos começar então pelas decorações do ano passado que a gente tem guardado. A gente sempre tem que comprar algumas coisas que dê para reutilizar, né? Porque afinal a gente não quer gastar muito dinheiro com isso. E também ser uma forma um pouco mais sustentável. Então a gente guarda umas coisas do ano pro outro. Esse daqui, eu não sei se vou conseguir mostrar no vídeo, mas ele é um fantasma, tá vendo? Ele é um fantasma de tecido e tal, que você pendura no teto. Então acho que vocês conseguem ver aqui mais ou menos. Ele tem bastante tecido, assim, ele fica todo caído, com várias coisas, assim, é bem legal mesmo. Então, essa é a nossa maior decoração de todas. Ainda no ano passado, sobraram esses guardanapos de papel. Eles têm, tá vendo, tem essa decoração e tal. A gente usou para várias coisas diferentes, tanto o pessoal usar quanto para usar para decoração mesmo. Temos essas abobrinhas, assim, que é como se fosse aqueles que o pessoal usa para pegar doce e tal, mas nós temos essas mini abóboras, acho que tem 6 delas. Nós temos 2 dessa caveira, que é no mesmo estilo, ela é um pouquinho maior que a abóbora, mas elas têm esse mesmo estilo. Ano passado a gente usou para colocar coisinhas, docinhos, enfim. Esse eu acho que é um dos mais fofinhos. Tá vendo? São vários fantasminhas.
aqui, e aí a gente acende e eles ficam brilhando. Aqui tá como essas coisas sempre, quando a gente guarda, vira um caos pra depois arrumar, mas aí depois, você estica e são vários fantasmas. E eles ficam piscando em cor branca. Aí você coloca a pilha e fica piscando. E do ano passado foi isso. A gente gosta de decorar, mas nunca é a nossa principal coisa que a gente faz, né? A gente sempre foca mais nas fantasias, na diversão, nas comidas. Então eu vou mostrar aqui as comidas que eu vou fazer, que todo ano eu faço um bolinho temático bem legal. Mas agora vamos para as decorações que eu comprei para esse ano. Bom, esse ano a gente tá tentando fazer um tema de, sabe, Murder Mysteries, Cidade Dorme, algo nesse estilo. Então a gente trouxe essa ideia de, tipo, um crime que deve ser desvendado e tal. Pra isso eu comprei essas faixinhas, assim, sabe, de cena do crime. Então eu comprei 3, tem, não sei, acho que tem 3, 4 metros cada. Então tem aqui bastante, vai dar pra fazer uma decoração legal com isso. Comprei também esses recipientes aqui, essas como se fosse tigelinha, sei lá, não sei, não é bem uma tigelinha. Também não explica exatamente o que é, mas ó, ela é como se fosse uma teia de aranha e tem essas aranhinhas aqui. Isso é algo que a gente vai poder reutilizar por vários anos. Então eu achei legal, a gente pode colocar parte da alimentação nessas coisinhas. Eu comprei 2. O próximo é que eu achei uma caveira grande, igual aquelas pequenininhas que a gente tem. Então aí eu peguei pra fazer parzinho e dá pra colocar, como vocês estão vendo, já tem vários docinhos que eu comprei, já estão aqui dentro pra nós usarmos na festa. Pratinhos pra gente usar na decoração também, esse tem escrito, tem as caveirinhas, o Happy Halloween e enfim, achei bonitinho. A maior parte das comidas eu acabo fazendo e eu gosto de fazer doces, algumas coisas que vocês vão ver ainda pra frente do vídeo, então se vocês quiserem receitas temáticas de Halloween, continua assistindo esse vídeo. Mas eu acabei comprando alguns docinhos já pra gente poder usar tanto pra decorar quanto pro pessoal poder comer e tal e se divertir, como se a gente tivesse de fato nessa ideia do Halloween mesmo. O primeiro que eu peguei foi essa Plutonita cabeça de abóbora, que é aquele chiclete. Eu nem gosto de chiclete, eu nem provavelmente vou comer isso aqui, mas é divertido ver o pessoal ter que comer porque é bem azedo, né? Então eu peguei 2, esse aqui é o de abóbora e esse é o baba de bruxa. E aí, pra completar nessas cestinhas, né, eu peguei vários desses mini docinhos. Esse daqui é de dentadura de vampiro, esse daqui é de dentadura de vampiro, só que é azedo. E eu peguei esse que eu achei muito fofinho, mas muito fofinho, que é de abóbora. Aí eu peguei algum desses também, que a gente distribui na festa pra quem for. Mas enfim, por enquanto de decoração são essas. Eu vou tentar fazer algumas aqui em casa. Eu vi, a gente já tá vendo várias possibilidades, vários DIYs e afins pra gente poder fazer com o que a gente tem em casa. Então, se aparecer aqui, talvez a gente tenha alguns tutoriais de decoração ainda. E com certeza vai ter tutorial de docinhos e comidinhas temáticas de Halloween. Então continua assistindo o vídeo pra você ver isso também. E as atualizações das leituras também, porque esse vídeo também nós estamos fazendo uma maratona, então continua aqui muito conteúdo por aí. Oi pessoal, aqui é o Vini, acabei de chegar de uma papelaria e de uma loja de festas. Esse ano eu e a Ana Clara, na verdade todos os anos a gente dá uma festa de Halloween. E eu acabei de voltar de uma papelaria, de uma loja de festas, tá chovendo aqui, hoje é dia 18, faltam um pouco mais de 10 dias pro dia da festa. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu comprei, que eu vou fazer tudo manual, espero que dê certo. Na minha cabeça tá tudo perfeito, mas eu não sei se na prática vai dar muito certo. Bom, vai tremer um pouco o vídeo, gente, mas me perdoem já de antemão, porque eu fui praticamente obrigado a gravar isso. Mas vamos lá, aqui tem algumas coisas que eu comprei na papelaria e aqui da loja de festas. São poucas coisas porque vai ser tudo uma experiência, tipo um laboratório, tá? De papelaria, não tem muito segredo, tá? Eu comprei 4 papéis cartão. Foi um roxo, um laranja, inclusive eu achei esse laranja bem bonito, brilhante. E 2 pretos. O roxo eu não sei direito o que eu vou fazer com ele ainda, mas eu vou fazer alguma coisa de zumbis. O laranja a gente vai pro óbvio, que são abóboras, né? Eu acho que eu vou fazer abóboras pra pendurar no teto, algumas pra colocar em mesa, essas coisas. E o preto, eu sei que um eu vou usar pra fazer chapéu de bruxa, 2 chapéus de bruxa, pra ser tipo um pendente, luminária de chapéu de bruxa. E o outro eu acho que eu vou fazer morcegos, mas ainda não sei. Ou gatos ou chapéus de bruxa pra colar na parede. Comprei também crepom, nada muito criativo também, é mais pra fazer fitas de crepom e colar no teto. Eu fiquei um pouco chocado porque eu saí da escola tem muito tempo e fazia muito tempo que eu não comprava crepom e papel cartão. Então aqui eu gastei R$20, tá? Acredito que na minha época de escola eu teria gastado uns 10, a metade disso. Mas enfim, tudo pela festa ser legal. Aqui na loja de festas eu comprei balão branco.
Inclusive eu fiquei muito perdido porque eu não sei como funciona a categoria de tamanho de balão. Então eu comprei 7 liso, mas na real eu não sei se 7 é um tamanho legal para fazer balão. Eu pretendo pegar uma caneta preta, uma canetinha preta, né? E fazer olhos neles, caras de sustos, porque vão ser fantasmas. Comprei também uma cortina brilhante preta. Não sei se eu vou usar ela inteira ou vou espalhar pelo salão aqui em casa, que vai ser a festa. Comprei também... Isso aqui eu vou mostrar tudo junto, porque é uma ideia que eu tive na hora. Mas eu vou fazer pipoca doce, né? Uma vai ser roxa e a outra verde. Nesse saquinho aqui, eu vou fazer a pipoca colorida na cor... Não sei ainda, deixa eu pensar. Acho que aqui eu vou fazer roxa, a pipoca na cor roxa. E aqui eu vou pintar de fantasminha, né? Vou fazer carinhas de fantasma no saquinho de pipoca. E aqui eu vou pôr pipoca verde, né? Tá aqui o corante verde. Eu vou colocar pipoca verde aqui dentro, vai ser tipo... E vou fazer carinha de zumbi, então vai ser tipo um zumbi com cabelinho verde, roxinho. Por enquanto essa é a ideia, tá? Na casa de festas eu gastei R$39,44, tá? Então, totalizando aqui os gastos de papelaria e casa de festas, deu um total aí de R$69,40... Não, 69 não. R$59,44. Bom, eu tive que gravar de novo aqui e continuar o vídeo porque deu uma travada na matemática, né? Mas é isso. De alimentação eu vou fazer frutas com carinha de fantasma também, com chocolate branco. Aí quando chegar lá no momento que eu for fazer isso, eu vou gravar pra vocês. É porque não adianta eu comprar fruta agora porque vai estragar, né? E é isso, gente. E tem um monstrinho também, ó. Ele vai participar da festa? Não sei. Dá oi. Mas ele tá super interessado também nas coisas. Bom, é isso, gente. A qualquer momento nesse mesmo vídeo eu volto pra trazer mais novidade do que deu certo, do que não deu certo aqui. E é isso, obrigado. Mais um unboxing com vocês aqui nesse vídeo. E dessa vez é um livro que eu comprei especificamente pra maratona, que eu tô fazendo aqui com vocês de Halloween. Eu estou montando minha fantasia e tem aqui um das coisas que eu preciso pra minha fantasia. Enfim, eu já abri a caixa. E o primeiro livro foi o Carmilla, que é a Vampira de Karstein, que é uma das primeiras histórias de vampiros. Então eles falam que essa imagem que a gente tem, por exemplo, do Drácula, que é um dos primeiros vampiros, que é tipo esse cara da aristocracia e tal, veio a partir desse livro, a partir dessa personagem. Então eu achei muito interessante, porque como eu tenho que ler algo sobre vampiros, eu não tinha nada aqui em casa, eu fui atrás, estava na promoção no Prime Day, então eu comprei já pensando em entender da onde surgiu essa figura do vampiro, e por isso esse livro pareceu tão interessante. Eu vou abrir com vocês porque falam que a edição é muito bonita. Esse livro, inclusive, tava com preço muito bom, porque o físico tava no mesmo valor que o digital. Então eu falei, não, tá valendo muito, sabe? Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas não muita coisa. Eu já ouvi falar por conta da edição, que de fato é uma edição muito bonita. Então aqui, ó. E aí foi uma das coisas que eu falei, não, então vale a pena por pouquíssimos a mais comprar a versão física, tá vendo? Bem decorada, bem bonita mesmo, tá vendo? Tem a cordinha, que eu gosto muito dos livros que tem cordinha. Nem sempre eu uso, às vezes eu pego marca-página normal, mas é legal que tenha. E uma coisa que eu tinha visto, que essa é uma edição especial. Então, tipo, ela tem ilustrações, tá vendo? Então isso eu achei algo muito interessante, que seria legal para acompanhar essa história com ilustrações. Tem desenho no início de cada capítulo, tá vendo? Estou descobrindo com vocês aqui agora, mas já tô achando muito bonita essa edição. Aqui, ó, tem vários desenhos nessas ilustrações. Ai, que legal, tem o que foi feito, e de fato foi feito para uma edição desse livro. Em janeiro de 1872 foi feita essa ilustração. Muito legal mesmo. Muito bonita a edição. Enfim, então, ainda nesse vídeo vocês vão ver a minha opinião sobre esse livro. E a próxima coisa aqui na nossa caixinha gigantesca é um baralho. Aí eu pergunto pra vocês, isso daqui já é uma dica de qual vai ser minha fantasia pra festa desse ano.
A festa não vai aparecer no vídeo, porque a gente vai fazer a festa no dia 31 de outubro. E esse vídeo sai na quarta-feira da semana do dia 31, então acho que vai sair dia 29 esse vídeo. Mas aqui um spoiler, eu mostro pra vocês minha fantasia. E esse aqui é o primeiro spoiler. Mais pra frente, quando eu finalizar tudo, eu mostro pra vocês qual vai ser minha fantasia, então. Mas já comenta aqui o que você acha que vai ser minha fantasia baseada nesse elemento que vai ser muito importante pra ela aqui. É um baralho normal, tá vendo? Nada muito especial, de papel. Eu quis especificamente um de papel, porque eu tinha um baralho aqui em casa já, mas eu precisava de um que fosse de papel, não de plástico. Então, um baralho normal. Já coloquem aí nos comentários que fantasia vocês acham que eu vou fazer esse ano. Ano passado eu fiz da Judy Duarte do Príncipe Cruel. Não ficou perfeito? Não ficou perfeito, porque eu não consegui fazer o cabelo imitando o que ela tem, sabe? Aqueles chifrezinhos, vou colocar uma foto em algum lugar aqui, que é bem característico dela, não consegui fazer. Mas tudo bem, eu fiz o resto e acho que ficou legal também. Mas esse ano, spoilers. HarperCollins presents The Burial Witch by Carrie Thomas, read by Diana Yekini, to Chloe, for being a wonderful contradiction. Voltamos com atualizações literárias. Eu terminei de ler o livro The Burial Witch. Ele, na verdade, é uma novela que faz parte de um universo que se chama Threadneedle, que é tudo da escritora Carrie Thomas. Eu não fui pra série principal, eu tenho vontade de conhecer, mas eu falei, vou primeiro tentar ver o que eu acho dessa novela, que se passa dentro do mesmo universo dos livros, mas não se passa com os mesmos personagens, nem mesmo no mesmo tempo ali. Nessa história, então, a gente vai acompanhar a Miranda. A Miranda, ela tá nas férias de verão dela, só que ela continua estudando, ela tem vários planejamentos, ela faz tudo muito certinho, hora por hora, do que ela deve fazer, até porque ela tem uma vontade muito grande de conseguir vencer na vida, ser uma pessoa na vida, conquistar muitas coisas na vida. Isso é uma pressão que ela vive muito da família dela, porque ela tem 2 irmãos mais velhos, um menino e uma menina. Ambos estão em faculdades muito boas, ambos já estão construindo uma vida honrosa. E a família dela costuma ter essa característica de fazer testes durante o jantar, por exemplo, para ver quem consegue acertar mais trivias e tal. Então ela vive uma pressão muito grande em relação a ser essa pessoa perfeita. Não só isso, a família dela é extremamente religiosa. Aqui não deixa claro exatamente qual religião, mas eles são cristãos e parece muito um protestantismo que a gente vê nos Estados Unidos. E eles são muito envolvidos na igreja, então ela acaba assumindo muitos papéis dentro da juventude daquela igreja. Ela tem aulas de Bíblia, ela é meio que liderança jovem dentro daquela igreja. Aí, nas férias, ela começa, a partir de uma pesquisa que ela tem que fazer para um trabalho da escola, a pesquisar mais sobre o passado da família dela. Ela começa a se questionar algumas coisas, ela sabe que a mãe dela é nigeriana. Ela tem todo esse pano cultural por trás. Mas, ao mesmo tempo, a mãe dela pouco fala sobre essa cultura, pouco fala sobre os parentes, quem veio antes, a mãe, as avós. Então é tudo um pouco estranho e com poucas informações. Ela encontra, então, uma caixinha dentro de um espaço lá da casa dela, e essa caixa pertencia, o que ela acredita que fosse, à avó dela. E ela tenta e não consegue abrir aquela caixa, até que ela começa a se misturar e tentar descobrir o que acontece aquilo. Ela vai entrar dentro de um universo que seria como se fosse do voodoo. Ela menciona algumas coisas sobre orixás, menciona algumas coisas que a gente conhece aqui no Brasil como das religiões afro, mas de uma forma muito superficial, de uma forma com poucos elementos de fato que contribuem para a presença dessa religião, a presença dessa cultura que a gente conhece aqui com mais
mais facilidade, né? No Brasil a gente tem mais essa conexão com esse tipo de religião do que nos Estados Unidos. Então ela começa essa busca pra tentar entender e ela percebe que coisas estranhas estão acontecendo com ela. Ela começa a ter sonhos premonitórios, ela começa a... coisas estranhas, por exemplo, ela tem bonecas, sabe aquelas bonecas de porcelana, sabe? Ela tem isso no quarto dela, e elas vão dormir de um jeito, acordam de outro jeito, então ela começa a ter algumas coisas muito sobrenaturais acontecendo com ela. Ela vai encontrar uma pessoa que vai abrir um ifá pra ela, pra tentar descobrir o que acontece, mas em todos os momentos que ela entra em contato com esse tipo de cultura, esse tipo de religião, ou que ela começa a chamar de bruxaria, ela entra em choque. Afinal, ela vem de uma família extremamente religiosa, e ela, em muitos momentos, ela fala, eu estou pecando, isso é uma prova de Deus, ele está me testando. Então ela fica numa crise muito louca na cabeça dela, porque ao mesmo tempo que ela quer descobrir mais, ela quer entender o que é aquela caixa, ela quer abrir aquela caixa, descobrir o que tem dentro, e depois entender o simbolismo do que tem aqui dentro daquela caixa, ela entra em conflito, porque ela tá vivenciando coisas que a religião dela, que a crença dela condena. Então é muito interessante, eu acho que o mais interessante, na verdade, nesse conto, nesse livro, nessa novela, que inclusive ela foi lançada faz pouquíssimo tempo, ela foi lançada em setembro desse ano, então é bem novinho aí o livro no mercado, mas ela começa a viver essas crises. E eu acho que a parte mais interessante mesmo é a parte psicológica dela, sabe? Ela vivendo esse negócio de tipo, o que eu fiz, o que eu tô fazendo, isso é pecado, Deus vai me punir, eu vou... o que eu tô fazendo é bruxaria, o que eu tô fazendo é errado. Então ela começa a entrar em vários choques. Só que eu não gostei nem um pouco do final. O final fez com que pra mim fosse, tipo, tava indo muito bem. Tudo bem que toda vez que ela parecia que ela ia descobrir as coisas, ela ia, tipo, se aprofundar de fato no que era o mistério daquela caixa e do objeto que ela encontra dentro daquela caixa, ela fugia. O tempo todo ela fugia. Quando ela começava a sentir que ela tava tendo experiências espirituais, ela fechava tudo aquilo, ela ia pra igreja, ela começava a rezar, umas coisas assim. O final, ele faz com que toda a jornada que ela teve até ali, de descoberta, de busca, de compreensão sobre o legado da família dela, desaparece. Porque ela nega tudo aquilo, ela passa por um processo interno de culpa. Talvez tenha sido a intenção da autora, mas de fato eu acho que acaba trazendo um lado um pouco negativo, como se ela estivesse culpando ou colocando de fato aquela cultura, porque ele entra muito num conceito também do voodoo, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, é muito forte, né? A gente fala de Nova Orleans, Louisiana, tem muito forte a questão do voodoo. E ela acaba colocando isso como pecado, ela colocando isso como uma forma muito negativa. Então eu acho que isso foi um ponto muito ruim, assim, no livro, porque é muito fácil de cair, não na crítica de tipo, ela tá passando por um processo interno, ela não consegue se reconhecer, ela tem as crenças religiosas dela e por isso ela tá tendo dificuldade, pra uma interpretação de só, não, de fato, isso é pecado, isso é coisa do diabo que tá tentando tentá-la. Então, eu achei que poderia ter sido trabalhado de uma forma melhor. E foi positivo, porque eu não tenho mais vontade de continuar, de ler a série principal, né? Porque são livros muito longos, coisas acho que de 500 páginas. E é um livro longo, mais denso, com mais história e tal, e não sinto que eu vou começar mais essa série. Então foi positivo em relação a isso. E tem a vibe Halloween, então acho que conta como uma boa leitura aí pro mês de outubro. Oi, gente. Como vocês sabem, nós estamos aí no projeto de fazer uma festa de Halloween. E hoje não é pra festa em si, mas é um esquenta que a gente tá fazendo aqui na casa do João. E eu vou ensinar vocês a fazer um chocolate quente bem gostoso. Quem é o João? E fácil. Sem gosto de amido de milho, porque essa receita não vai amido de milho. A gente vai colocar 2 caixinhas de creme de leite. Fogo desligado por enquanto, tá, gente? Fogo desligado, que a gente vai colocar a maior parte dos ingredientes assim primeiro. Agora, devia ter aberto antes, a gente vai colocar cacau em pó. Se você tiver achocolatado,
Aí você não coloca o açúcar que a gente vai colocar depois, tá? Dona Benta pra patrocinar. Não patrocina a gente, cara. Patrocina! Patrocina? Uma hora vai patrocinar. Então, um dia a gente vai estar no topo e a Dona Benta vai ver esse vídeo. E vai lembrar. Ó, aqui é aproximadamente uma xícara de cacau em pó que iria, tá? Eu vou colocar mais ou menos 10 colheres, aí vou mexer um pouco e ver como fica, aí eu coloco mais talvez. Uma colher de chá. Mais uma vez, se você usou achocolatado, não precisa do açúcar, mas aqui é cacau em pó. Eu vou pôr mais ou menos umas 5 colheres de açúcar. E eu fazer um comentário, mas quem tá gravando eu vou ficar quieto. Vou guardar minha maldade. Você não quer mostrar pro mundo a maldade que existe em você? 5, vou pôr 6. 6. Grava pra mim eu falando, só que aí você vai mutar e eles não vão ficar só na curiosidade. Ter um comentário maldoso. Eu acho que tá vencido. Não, mas açúcar não tem essa de vencer. Agora, gente, pra dar um gostinho extra, a gente vai colocar 1, 2, 3 colheres de café solúvel, tá? Lore. Não precisa ser um Lore, tá? Pode ser um café mais barato que você tiver em casa. É legal pontuar que eu não liguei o fogo ainda, tá? Tá tudo desligado. Eu vou mexer com ele desligado. Não queimada dele. Não. Acidentes. Uma pessoa que cozinha tem sempre as suas marcas de guerra. Mentira, ele tá testando maquiagem pro Halloween. É verdade. Eu queria que fosse, porque isso aqui doeu muito. Ó, misturei, tá vendo? O cacau, ele dilui muito bem. Essa história de que cacau em pó não dilui é fake news, tá? Dilui muito bem. Agora eu vou pôr leite, tá? Você pode se afastar com a câmera pra eu conseguir abrir o leite? Obrigado, produção. Tá bom, desculpa. É que a gente nunca gravou aqui um quadro de cozinha, né? Algo muito novo. Pois é. Receitas que impactam. Receitas que impactam. A gente vai colocar meio litro de leite, tá? Ou seja, a gente vai tomar muito chocolate quente. Lembrando que se você tiver um fouet, é bem melhor pra mexer, tá? Aqui é uma dica importante da receita que eu tô fazendo. Eu pedi uma panela grande pro João justamente porque ela ferve muito, tá? Então se você não ficar de olho, vai acabar com o seu fogão, vai ser um caos. E se eu tô falando isso porque já vivi isso. Agora a gente vai fazer propriamente o chocolate quente. Não vai demorar muito, tá? É quando pegar uma cor de chocolate quente que a gente vai parar. Porque na realidade ele tá cozinhando o chocolate. Derretendo a gordura do creme de leite. Aqui a alquimia está acontecendo. A transmutação dos ingredientes. Falou bonito, né? Receitas que impactam. Receitas que impactam. Eu quero que fique bem chocolatudo, tá? Eu já cozinhei um pouco aqui, não ficou na cor que eu queria. Aí eu vou pôr um pouco mais de chocolate. Porque é uma terça-feira à noite, né? A gente vai trabalhar amanhã. Já que a gente tá perdendo esse tempo, a gente vai fazer uma coisa... Perdendo não, estamos tendo uma vivência, entendeu? Eu tinha colocado 10 colheres, eu tô colocando mais 4 colheres ó, de cacau. Então 14 no total. Por enquanto, a gente não sabe se vai pôr mais depois. Meu Deus. Tem que ficar chocolatudo, cara. Justo. Essa receita não precisa ficar mexendo o tempo inteiro igual eu tô fazendo agora, tá? Não vai queimar tão fácil, é tudo muito líquido aqui dentro. O chocolate dissolve fácil. Eu tô mexendo bastante, primeiro que eu tô com medo de transbordar quando começar a ferver. Então vamos começar perguntas e respostas com o Vinícius. Mas o cheiro tá agradável, tá? Não, o cheiro tá muito bom, o cheiro tá muito bom. Chocolate. Conta pra gente, faz uma indicação de qual que é seu filme de terror favorito. Meu filme de terror favorito tem que ser um terror clássico ou pode ser qualquer terror? Pode ser qualquer terror. Eu acho que o meu filme de terror favorito nos últimos tempos... Corra. Corra é um bom filme de terror. Terror psicológico. Vale a pena assistir. Mãe também, um bom terror psicológico. Você vai ficar... Se você assistir com alguém, vocês vão ficar pelo menos uma madrugada inteira discutindo o que cada um entendeu do final do filme.
Ó, já deixem aí nos comentários se vocês acham que a gente tem que criar um novo quadro que seria Receitas que Impactam, em que o Vinícius vai trazer várias receitas pra gente aqui no canal. Dá uma filmada aqui só pra mostrar uma coisa. Ó, pra vocês verem, ele já tá borbulhando bastante, tá vendo? É aqui que a gente tem que ficar de olho se vai transbordar. Por isso que a panela tem que ser grande. E não tá nem perto ainda do que ele ainda vai ferver, tá? Então quando ele começar a ferver eu vou desligar. Ó, vocês podem ver que está prestes a acontecer um acidente no fogão, né? Aí eu vou pôr no fogo baixo. Tá vendo por que tem que ser uma panela grande? Se fosse uma panela pequena, uma chaleira, já tinha acontecido uma tragédia aqui na casa do João. E que ia lavar? O João. Quem que é o João? Você não tá filmando que eu tô de chinelo e meia, não? Não tô. Agora que você falou, todo mundo sabe, mas eu não tinha falado. Então, por que chocolate quente... Eu sou muito contra chocolate quente com amido de milho. Porque se fosse amido de milho, eu já teria que parar de cozinhar agora o chocolate, porque o amido já teria endurecido totalmente o chocolate e ele não ia ter cozido o chocolate direito. Como eu tô fazendo com creme de leite, sem nenhum tipo de amido, dá mais tempo do chocolate cozinhar. Então, dica do Vini. o sabor já tá bem gostoso, que eu experimentei. Tá na medida de açúcar. O cheiro tá muito bom. E aí eu consigo cozinhar o chocolate sem preocupação nenhuma. Se fosse amido, já tinha virado uma maçaroca, se tacasse na parede, grudava. Já deu ponto de chocolate quente, pelo menos o jeito que eu gosto, né? Tem gente que gosta dele bem mais cremoso, pode ficar mais tempo aqui. Mas também, quando ele atingir a temperatura ambiente, ele por si só já vai ficar bem mais cremoso do que isso. Mas assim, ó, do jeito que tá aqui, já tá uma textura boa pra você tomar. Pode ver que quando eu jogo ele faz um fio ainda, mas o fio quebra, tá vendo? Pra mim é uma boa textura de chocolate quente. Vou fazer mais uma vez, né? Uau. Mas dá pra ficar mais, assim. Faz mais uma vez. Uau. Ah, isso aqui não pode faltar, né? Ó, eu calculo aqui que tenham 4 xícaras de chocolate, tá? Então eu vou pôr... Terça-feira eu vou pôr 3 doses. A gente tá colocando cariri aqui, mas pode pôr o que você quiser. Inclusive a gente tomou lá em São Tomé das Letras choconhaque, né? Que é chocolate quente com conhaque. Importante, você só pode pôr o álcool se você quiser colocar álcool, tá? Só pôr um chorinho aqui. Se você for pôr álcool, só coloque álcool com o fogo desligado, tá? Porque senão o álcool evapora. Aí não vai ser um chocolate quente alcoólico. Vai ser um chocolate quente normal, porque o álcool vai embora. Então desligou o fogo, você pode pôr o álcool. E aí já sobe aquele cheirinho de chocolate encachaçado. Tem um outro ingrediente que faltou aqui ó, também, mas esse a gente não vai... Ninguém tinha em casa na hora, né? Eu não sou muito fã. Se a Juliana da produção estivesse aqui, se fosse na casa dela que eu estivesse fazendo, provavelmente ia ter várias opções. Mas é pimenta, tá? Pimenta vai muito bem aqui nesse chocolate. Coração, tá pessoal? Aí é estilo livre, eu vou pôr chantilly pronto. Você reparou que tem todas as calorias do mundo nesse chocolate quente, né? Sim, sim. Então... Por uma meia-noite de uma terça-feira. Isso. Eu esqueço que você fez uma superprodução. Meu Deus, é muito corante. Tá ficando feio isso aqui. Tá ficando muito feio. Mas qual que era a ideia do corante? Ficar roxo, é. Qual que é a ideia de um corante? Não, mas como mais um formato específico, alguma coisa? Ah, era pra ficar... Ana, corta essa parte. Olha, tá. Ó, aqui. Se vocês forem ver, o Vinícius não gostou muito do efeito do corante. Não gostei. Aí ele jogou mais chantilly ainda. É, assim, o negócio é feito de creme de leite, né, gente?
Diet não é, vamos combinar. Granulado. 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 Todo mundo aqui vai fazer uma academia depois e vai queimar essas calorias. São 2 olhinhas do Mickey agora. Eu tô chateado porque o corante não deu certo, gente. Não, mas olha isso, gente. Ficou muito legal. Ficou sim, ó. Ficou por baixo. Aí conceitual, ideia de colocar cara. depois por cima. Ficou tipo, nossa, que Olha isso, gente. Eu super pagaria uns R$50 numa cafeteria super faturada. Obrigado. De nada. Ficou parecendo de fato uma poção de Harry Potter. Harry Potter. Não precisava ter filmado isso. Então é isso, gente. Ó, chocolate quente. Quem vai provar primeiro? Você. Agora uma colher bem importante, né? Porque tem muita coisa aqui. Ó. Ficou bom. Gostinho de café. Passa debaixo da Mas o álcool da mesa. evaporou, tá? Não, dá pra sentir ainda um pouquinho no fundo. Passa debaixo da mesa. Bom mesmo. Isso está muito gostoso. A última coisa que eu comprei pra minha fantasia do dia 31 chegou, e aí eu vou mostrar pra vocês e eu já vou falar do que vai ser minha fantasia, até porque eu acho que com esse último elemento vai ficar um pouco na cara do que eu vou. Mas foi esse par de meias, vocês podem ver aqui o desenho de como ela vai ficar, assim. E juntando com o que eu já mostrei pra vocês, acho que vocês conseguem ter uma ideia de que eu vou de Rainha de Copas. Mas não vou especificamente da Rainha de Copas que a gente conhece a partir dos filmes da Disney ou das adaptações que a gente já viu por aí. Eu vou na versão Rainha de Copas de Catherine Pinkerton, que eu já falei muito sobre essa personagem aqui no nosso canal, porque é de um livro que eu gosto muito, que é o livro Heartless, ou Sem Coração. E esse livro, ele conta a história de formação da Rainha de Copas. Então a gente começa a acompanhar a história da Rainha de Copas quando ela só era uma garota que queria ser uma confeiteira. Então, é um dos livros, assim, que eu mais gosto quando eu falo de livros de reconto. É da Marissa Meyer, esse livro. E eu acho que é um dos livros de reconto que eu gosto mais, assim, porque ela consegue trazer uma personagem, porque eu nunca fui fã de Alice no País das Maravilhas, então eu nunca tive muito contato, ou costume de assistir as adaptações, ou já assisti todas as adaptações, eu acho, mas não era um negócio que eu, nossa, sou muito fã e tal. Mas o processo de escrita dela, dessa formação dessa personagem, é tão incrível, porque você já sabe onde ela vai terminar, você já sabe quem ela vai se tornar. Mas você fala, não é possível, como essa pessoa, essa menina que tem tantos sonhos, que ela quer, na verdade, ela só quer a independência dela, ela só quer virar uma confeiteira. Como que ela vai se tornar uma rainha tão cruel, como ela vai se tornar uma pessoa tão má? Então, é um dos livros que eu mais gosto, assim, de reconto, então eu vou fazer minha fantasia de Catherine Pinkerton. Eu tenho basicamente tudo que eu preciso, então acho que só com isso daqui eu já vou conseguir fazer uma fantasia legal. Claro que é tudo no improviso, né? A gente não tá fazendo super produções e tal, né? Eu gosto de me fantasiar de personagens de livros ou de filmes e adaptações literárias, assim, eu sempre acho divertido. Como eu disse no ano passado, eu fui de Judy Duarte. Se eu achar uma foto, que eu acho que talvez eu não tenha foto da roupa toda, eu vou colocar aqui. Mas esse ano, então, vamos de uma personagem que também eu gosto muito. Todas as referências que eu peguei foi através de fanarts, porque esse livro nunca foi adaptado para o cinema ou para uma série. Então eu me adaptei basicamente nas descrições do livro e nas fanarts que eu encontrei. Talvez, se vocês quiserem ver as fanarts, vou colocá-las aqui para vocês verem um pouquinho, para saber mais ou menos como que vai ficar essa fantasia. Vamos então começar a fazer a coroa da Rainha de Copas. Eu separei todas as cartas que são, né, de copas, então os coraçõezinhos, e eu vou mostrar pra vocês aqui que eu fiz um exemplo, eu fiz um teste, pra ver mais ou menos como que ia ficar. Essa é uma dobradora muito simples, você vai pegar então as duas pontas, sempre na parte de cima, deixando a carta retinha, e vai juntar no meio formando um triângulo.
Não precisa ficar 100% certinha a pontinha, que vocês vão ver que ela mesma vai se ajeitando. E quando junta tudo, ela vai ficar com uma aparência bem legal, bem uniforme. Bom, agora vocês vão fazer uma pontinha, mais ou menos da grossura de um dedo, assim, da finura de um dedo. E aí nessa partezinha final, e depois virar tudo na metade, juntando e formando esse retângulo que conecta com o triângulo. Aí, como vocês podem ver, ficou assim em todos os lados. Agora é repetir esse processo em várias cartas. Agora a gente vai unir isso. Então vocês podem ver como eu juntei elas e com o grampeador mesmo eu uni essas duas partes. Aqui um foco um pouco melhor para vocês conseguirem ver como eu deixo. Você coloca uma em cima e embaixo para dar uma intercalada. Aí é só medir o tamanho da sua cabeça e fechar quando tiver bom. Só juntar as duas pontas finais. Para ela não ficar com essa aparência muito aberta, a gente pega um pouquinho de cola, coloca nessa junção das cartas e segura por um tempinho. Logo logo ela já seca e firma bem. Eu gostei bastante do resultado final, achei que ficou bem firme e foi super rápido de fazer. Mais um livro lido aqui em outubro com essa temática de Halloween, comemorando esse mês aí de Halloween. O livro escolhido da vez foi Midnight Journey, e esse livro a gente vai acompanhar a história de adolescentes, um grupo de 4 adolescentes, que eles estão num estado terminal. Todos têm um tipo de doença terminal, que eles foram levados para um lugar que é como se fosse um espaço para tratamento, mas na verdade é tudo muito bonito. É um espaço em que eles têm uns cuidados, mas todos sabem que a única forma de você sair daquele lugar, daquele hotel, como se fosse um hotel, é quando você morre. Então a gente vai acompanhar esses 5 personagens, e eles têm um grupo que se chama The Midnight Club, em que eles se encontram todos os dias à meia-noite para contarem histórias de terror. Então eles contam, eles vão se revezando, né? Cada um vai contando as histórias e tal. E o livro ele vai ter muitos momentos que a gente vai ouvir as histórias que eles estão contando. Então as histórias são muito importantes dentro da narrativa, porque a gente acompanha o paralelo entre as histórias que eles criam, que eles contam, com também as histórias que vão ser a história deles, né? O que está acontecendo de fato com eles ali no dia a dia. A premissa desse livro ela é muito interessante e ela fala sobre um luto, que é o luto da sua própria vida. Então eles passam por um processo muito intenso de saber que eles estão num caso terminal, que a morte está tão próxima e próxima das pessoas que eles começam a conviver todos os dias. Então a forma como o autor começa a tratar essa questão da morte e do luto é muito interessante. A gente tem também outro aspecto muito legal, que eles têm a mistura, tem um sobrenatural, mas em nenhum momento fica tão escancarado que se tá falando de uma história que tá acontecendo algo sobrenatural, ou que eles estão vivendo experiências sobrenaturais. Por exemplo, eles fazem um acordo, e esse acordo é que o primeiro deles que morra, ele tem que fazer um sinal, dar alguma coisa, assim, algum indício de que existe uma vida para eles após aquele período, uma vida pós-morte. E aí eles fecham que o primeiro que passar para a próxima etapa, que eles não sabem exatamente o que seria, tentaria avisar os outros de que, de fato, eles podem se preparar para algo a mais. Então, a gente acaba recebendo pinceladas do que seriam essas tentativas de provar que existe um além-vida, mas ao mesmo tempo isso não é o ponto principal, não é nem tão relevante assim ao longo da história. O que é legal é a gente ver o desenvolvimento dos personagens, né? A forma como eles lidam com a doença, a forma como eles lidam com o fato de que eles estão presos naquele lugar porque eles sabem que não vão sair dali. Ao mesmo tempo, as esperanças de que tudo pode mudar, que um diagnóstico pode mudar. Então é muito legal ver essa parte mais da relação dos personagens, a questão psíquica dos personagens, do que o sobrenatural da história. O sobrenatural da história aparece muito nos contos que eles contam durante o Clube da Meia-Noite, mas eu achei muito legal também ver a interação entre eles, né, durante as reuniões e tal. Isso foram momentos muito divertidos. E é claro que os personagens são bem cativantes, todos eles, assim, eles têm características muito específicas e você acaba se aprofundando mais na história deles e você começa a perceber que os contos, na verdade, eram formas de não perder a memória das próprias histórias deles, ou das próprias vivências dele, ou os desejos, as vontades que eles tinham, colocada nesses contos que eles contavam todos os dias à meia-noite. É um livro muito legal. Eu peguei o audiolivro, né, mas imagino que seja também uma leitura muito rápida, porque não é tão longo. E eu descobri que, na verdade, esse autor, ele foi bem famoso nos anos 90, se eu não me engano,
com esses livros nesse estilo, 90, 2000, e ele tinha vários livros nessa estética, assim, nessa ideia, tipo, de suspense, mas ao mesmo tempo um sobrenatural que não é tão sobrenatural, assim. Muito legal, eu gostei bastante. Vou até pensar em dar uma olhada em mais conteúdos dele. Saiu um filme na Netflix, que é uma adaptação. Eu só assisti o trailer, e pelo trailer é completamente diferente. Tipo, eu não consegui pegar praticamente pouquíssimas semelhanças com o que eu li no livro que apareceu no trailer que saiu da Netflix. Quem sabe, a Netflix tem um histórico complicado aí com adaptações literárias. Raramente ela consegue fazer adaptações que sejam, assim, satisfatórias, assim, no sentido de trazer o livro e tal, e ser fiel à história. Enfim, então não sei se eu tô com muita vontade de assistir, porque pelo que eu vi é muito paranormal. É tipo de terror, assim, com suspense, com... Sabe, tipo, aquele bem terror clássico, assim, de espíritos malignos e coisas assim. O que não tem nada a ver com o livro, nada a ver. No livro não tem nenhuma experiência sobrenatural clara, né? Então, não sei se eu tô com vontade de assistir a adaptação. Mas é basicamente isso, vale a indicação, é um livro legal, interessante nesse aspecto de acompanhar os personagens. Seria talvez um terror mais psicológico. Não sei nem se eu colocaria nessa classificação. Mas foi interessante, é mais um livro que eu não teria lido se não fosse por essa tentativa, por esse vídeo no caso. Não é um tipo de literatura que eu costumo gravitacionar ao redor, sabe? Então foi muito legal conseguir, né, como assim, me sair um pouco da minha zona de conforto e ler esse livro que foi bem interessante. Conhecer essa história que foi bem interessante. Mas sem enrolação, vamos continuar com o vídeo. Pessoal, chegamos à última receita do vídeo, que eu acho que é a mais especial, assim, em termos de trabalho. Nós vamos fazer, então, uma mistura entre um bolinho, um bombom, que ele vai estar recheado. Então, é uma casquinha de chocolate, um recheio de um bolo de baunilha e um recheio que ou vai ser de cereja ou blueberry, ou geleia de framboesa. Foi no passado que eu fiz de blueberry. Então vamos começar essa receita. Se vocês quiserem fazer, ela é um pouco trabalhosa em termos de etapas e o tempo que ela dura, mas acho que todo mundo conseguiria fazer e ela fica muito bonitinha. Então vamos começar com a receita de hoje. Com as mãos bem limpas, né? Então tudo lavado bonitinho, vai passar esse bolo. Aqui tá com um pouco de chocolate, que espirrou quando eu tava derretendo, pondo nas forminhas, que eu já adiantei essa parte. Então a gente vai passar esse bolo pra cá, destruído, não precisa se preocupar em desenformar ele bonitinho, tá? Então eu vou cortar nos pedaços. Nós queremos todos esses farelinhos. Dessa vez eu comprei pronto, sabe aquelas massas que você compra, você adiciona só uns ingredientes e aí põe no forno e boa, porque ia demorar muito tempo, né? Bom, agora que ela tá toda aqui esfarelada, a gente vai adicionar uma caixinha de leite condensado. É o leite condensado que vai dar o ponto, sabe? A liga pra que fique um bolinho mais consistente, que a gente consiga moldar nas forminhas. Tipo um cake pop, sabe? Agora é misturar bem esse negócio. Incorporar toda a massa no leite condensado. Assim, é um doce bem doce, mas é que ele fica tão bonitinho que aí todo ano eu faço. Por exemplo, a Ju aqui da produção, vocês conhecem ela aqui da produção do podcast 818, ela fala que ela vai na nossa festa de Halloween todos os anos só por conta desse bolo. Ela gosta muito, né? Quer dizer, ela vai todo ano, ela iria de qualquer jeito, conhecendo a Ju. Mas ela fala que um dos motivos que ela mais espera a festa de Halloween é por conta desse bolinho, que de fato eu faço uma vez por ano, porque ele dá um certo trabalho. Ó, aí ela ficou nesse ponto aqui, tá vendo? Que você poderia moldar, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui assim, você vai ver que ela tá moldando. Mas, se você quiser deixar ela ainda mais consistente, né? Que daria pra você moldar ainda melhor, você coloca uma caixinha e meia, mas aí eu acho que fica muito doce e assim já funciona, então não precisa de mais. Temos então já aqui com o molde, já secou o chocolate, ele endurece muito rápido, na verdade. Aqui temos, foi umas 2 camadas. E aí o que a gente faz agora é pegar a massa, colocar aqui. Eu vou precisar de outra colher. A gente pega, coloca aqui no fundo e vai pressionar.
certo? Vamos fazer isso com todos. Bom, vocês devem ter percebido que eu não cobri todos eles completamente, nem enchi tanto, eu vou mostrar pra vocês por quê. Agora a gente vai colocar o recheio neles. Todos os anos eu faço de 2 recheios, um deles é essas cerejas marrasquino, nunca lembro o nome. Aí eu comprei elas e a outra é geleia. Esse ano eu não tive muito tempo pra fazer geleia, normalmente eu faço a minha própria geleia, que eu gosto muito de fazer, demora muito, mas é muito legal. Mas esse ano ia demorar muito, eu não tinha como, então eu comprei aqui uma geleia de framboesa. Aí você vai pegar o recheio e colocar bem no centro. Eu acho que dá pra colocar 2 cerejas. Então eu vou colocar 2 cerejas nesses. E normalmente eu sempre escolho recheios que sejam vermelho, porque dá um efeito legal, sabe? Fica bonito quando corta o doce, depois fica um efeito bem legal. Boa. E agora a gente vai cobrir isso daqui com mais bolo. Tá vendo? Esse primeiro eu acabei enchendo um pouco mais, colocando um pouco mais de bolo antes. Aí ele fica um pouquinho mais difícil na hora de cobrir, tá vendo? Com certeza a cereja vai ficar aparecendo, mas tudo bem. Agora o que a gente vai fazer é cobrir novamente com chocolate, pra que fique tipo uma casquinha e cobrir todas as laterais e juntar tudo aqui. Tô usando as minhas canecas de Gilmore Girls pra entrar na vibe. Normalmente, quando tem esses detalhezinhos assim, eu sempre deixo sem bolo e coloco só chocolate pra ficar mais firme e não quebrar na hora de eu desenformar. Desenformando mais um. Ó, esse foi o que eu comprei esse ano pra ajudar também na quantidade, eu achei muito fofinho. Um fantasma. A abóbora. Olha, essa aqui é muito legal. Essa forma eu achei mais legal porque ela é mais funda, então você consegue ver bem mais os detalhes, tá vendo? Fica bem legal. Olha isso. Que legal. Esses dois acho que são um pouquinho mais difíceis de desenformar. Vamos torcer pra não quebrar nada. Ai. Olha que coisinha fofa. E essas são as abóboras da outra forma que eu tenho. Então, no total por vez, eu consigo fazer 18, é isso? Tá vendo? Então, eu tenho essas aqui, são de abóboras. O tamanho é bem diferente, né? Essas aqui são até menorzinho, mas olha como eles são bem mais grossinhos. Eu acho que ficou bem mais fácil de fazer com esse. Tipo, de verdade, vamos comparar as abóboras brancas aqui. Ela é menor, mas ela é bem mais funda, então eu consigo rechear de uma forma muito mais fácil. Ficou bem gostoso. É bem doce, todo ano eu acho bem doce, mas dá pra comer, fica bonitinho, é divertido. O ano passado eu fiz de blueberry e um de cereja. Esse ano vai ser de cereja e framboesa. Mas ficou muito gostoso. Aprovado. Vale o trabalho? Não sei, mas fica bonito. E esse foi então o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti gravando esse vídeo. E não se esqueçam, se vocês querem ver o resultado então dessa festa de Halloween, entra no nosso Instagram, que é @podcast.1818, e assista aos conteúdos que nós vamos postar no dia 31 de outubro, que é a sexta-feira. Então já entra lá, vê tudo como ficou a fantasia, como ficou as decorações, tá tudo no nosso Instagram. Só entra lá, mas já que você está aqui no nosso vídeo, não se esqueçam de
comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum dos conteúdos. Se você chegou até aqui, comenta um chapeuzinho de bruxa ou comenta bruxa aqui nos comentários. E eu vou ficar de olho quem assistiu até aqui. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!